Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Emerson Menezes e você está no canal História Telia. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre fontes históricas. Em primeiro lugar, é interessante a gente assinalar que esse termo fonte, ele tem diversas conceituações dependendo da área. Por exemplo, em informática, a fonte é um objeto que está dentro do computador e serve para distribuir energia para os demais componentes. Na tipografia, fonte são aquelas famílias de caracteres, como a gente conhece, como Arial, Time New Roman, Aveni, Tahoma, são fontes. No jornalismo, vocês também podem já ter ouvido a expressão de sigilo da fonte, que o jornalista utiliza-se de fontes. Nesse caso, são pessoas ou instituições ou grupo de pessoas que repassam informações para o jornalista. A gente também tem na literatura muita citação sobre a fonte dos desejos, por exemplo, que nada mais é do que uma espécie de chafariz, né, que está em vários lugares e que as pessoas jogam moedas e pedem, né, fazem algum pedido. Então a gente já pode perceber que fonte é um termo com várias concepções. No caso da história, a fonte ela é primordial. Junto, por exemplo, a tempo e memória, talvez seja um dos principais elementos da produção historiográfica. Então, o que vem a ser uma fonte histórica? No nosso caso, é também bom assinalar que essa fonte histórica, como qualquer outra coisa dentro da história, é uma construção, ou seja, as fontes elas existem, mas elas só se tornam fontes históricas pelo historiador. É o historiador que seleciona as suas fontes. Então, é importante que a gente perceba que a fonte histórica também é uma construção. Ao trabalhar com a fonte, o historiador precisa traçar um caminho que está dentro do método histórico. Ou seja, na hora em que ele vai fazer o seu trabalho, ele precisa da fonte. Isso é essencial. E na hora que ele entra em contato com essa fonte, existem algumas coisas que ele deve fazer. Em primeiro lugar, a seleção das fontes. Então eu vou lá e seleciono dentro de um conjunto maior de fontes aquelas que vão me servir para que eu faça o meu trabalho como historiador. Depois eu vou fazer a leitura, vou dominar o conteúdo dessas fontes. Após essa leitura e esse domínio do conteúdo, eu vou começar a fazer as minhas perguntas à fonte e aí vou analisar se essas fontes realmente me servem para responder ao meu problema de pesquisa. Feito isso, eu vou sintetizar as informações que eu extraí dessa fonte e escrever a história. Então veja que as fontes estão inteiramente ligadas ao procedimento historiográfico. No século XIX, as fontes elas eram basicamente escritas e, muito mais do que isso, documentos oficiais. Ou seja, somente aqueles documentos que eram emanados das ações do Estado. No início do século XX, a Escola dos Anales trouxe o que se chama na historiografia de uma expansão documental. Ou seja, os historiadores dos análises começaram a perceber que, além do documento escrito, na ausência dele, poderia-se usar outras formas de fontes para a escrita da história. Essa expansão documental trouxe alguns ganhos para a historiografia. O primeiro deles foi a inserção de sujeitos diferentes na história. Ou seja, aqueles sujeitos que estavam apenas nos documentos oficiais eram os que participavam da história. Quando você amplia a possibilidade de fontes, então outros sujeitos começam também a fazer parte da história. E um segundo ganho foi aumentar as possibilidades de interpretação de fontes, ou seja, as ferramentas metodológicas da história
para a análise e interpretação das fontes também aumentaram. Isso porque analisar um texto é bem diferente do que analisar uma imagem, do que analisar um áudio. E mesmo dentro das fontes escritas, analisar uma carta é diferente de analisar um documento oficial, que é diferente de analisar, por exemplo, uma página de jornal. Tá? Então hoje nós temos um elenco muito grande de fontes disponíveis para o historiador e é possível, através do método da história, utilizar-se de todas essas fontes. Lembrando mais uma vez, sem fonte não há produção historiográfica, tá? Você não consegue inventar. E isso é uma coisa muito interessante porque às vezes os leigos acham que o historiador, quando não encontra necessariamente uma parte daquela história que ele está contando, ele inventa aquilo como se fosse uma ficção, mas não é verdade. É interessante também notar que sem fonte não há produção historiográfica. Ou seja, você como historiador, você precisa da fonte. Tá? E é interessante porque todo esse trabalho com a fonte, ele está pautado no método. Ou seja, a história não é feita por suposição do historiador, mas sim pelo que ele acha na fonte. Ou seja, pelaquela resposta que a fonte deu à sua pergunta como historiador. Portanto, vocês devem já perceber que a fonte ela é essencial ao trabalho do historiador. Ela é algo construído, é claro, mas ela é necessária para esse trabalho. E aí, gostou do vídeo de hoje? Se você gostou, deixa seu comentário aqui embaixo. Clica no joinha para fortalecer o canal. Eu tenho visto que muita gente está assistindo o vídeo, mas não está deixando o like. Isso é muito importante para a gente saber se o tema está sendo interessante ou não. Além disso, clique no sininho das notificações, que é para o YouTube avisar você quando tiver vídeo novo. Ok? Além disso, não esqueça de se inscrever no canal e divulgar esse vídeo para os seus colegas em suas redes sociais. Quanto mais gente tiver acesso a esse vídeo, mais o canal cresce e mais a gente vai poder fazer vídeos novos. Ok? Então, obrigado por ter assistido e até a próxima.